você acabou de ver no vídeo passado uma tabela, né, que mostrava as taxas de homicídio nos estados. E você reparou que na última coluna apareciam as porcentagens de variações dessas taxas, né? Bom, então o propósito é o seguinte: como calcular uma taxa de variação? Né? É uma questão de porcentagem, na verdade, mas é muito utilizada em tabelas. A partir de tabelas é muito frequente aparecer essas taxas de variações ou pedirem taxas de variações. Tá? Então vamos, através desse exemplo que aparece aí na tela, ver como calcular as chamadas taxas de variações, os aumentos ou decrescimentos. Né? Bom, a tabela de exemplo mostra a evolução da quantidade anual de alimentos para consumo. Então aparecem alguns tipos de alimentos aqui, né? Arroz, feijão, farinha, e aqui aparecem alguns anos, de 75 a 2003. Né? Então, vamos supor, por exemplo, como calcular a taxa de variação do óleo de soja nesse período, de 75 a 88. Né? Vamos analisar então quais foram as quantidades nesses dois períodos. Ó, óleo de soja em 75, 5,1. Óleo de soja em 88, 8,7. Então, quanto foi essa variação? Tá? Bom, se for só para calcular a variação, você pode interpretar a variação como uma diferença. É 8,7 menos 5,1. Tá? É que muitas das vezes não interessa só a variação absoluta, quer dizer, só a diferença absoluta. Né? O que interessa muito é a porcentagem de variação. Ou, em outras palavras, a variação relativa. Então, para descobrir a porcentagem de variação, além de fazer a diferença dos números, você sempre compara, ou seja, você divide. Divide pelo valor inicial. Você percebe que o valor inicial aqui era 5,1. Vamos dividir então por 5,1. Beleza? Se você fizer a divisão, essa divisão vai dar aproximadamente 0,70. Então, o que significa isso? Né? Quer dizer que a variação do óleo de soja foi aproximadamente aí 70% nesse período. Tá? Então, para calcular uma taxa de variação, você pode pensar nisso. Você faz a diferença, né, da informação final menos a informação inicial, pensa assim, e a partir disso, você divide pela informação inicial. Quando você faz a divisão, o resultado que dá, você pode interpretar como uma porcentagem. No caso, 0,70, você pode interpretar como 70%. Então, a variação aí, o aumento, foi de 70%. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no outro exemplo. Ó. Agora, calculando em cima da taxa de arroz. Aí, né? Qual que foi o acréscimo, né? Ou decréscimo, né? Da quantidade de arroz nesse período, de 75 a 2003. Então, agora é um outro período. Ó. De 75, o arroz era 31,7. Em 2003, o arroz era 17,1. Para saber quanto variou de um número para o outro, você faz a diferença. Pega a informação final, 17,1, e tira da informação inicial. Para saber a porcentagem, você sempre divide pelo valor inicial, no caso por 31,7. Você percebe que essa diferença vai dar um número negativo. Então isso aqui, ó, mais ou menos, vai dar 0,46. O número negativo você pode interpretar o seguinte: ao invés de ter tido um aumento, na verdade houve uma redução. Então houve uma redução de aproximadamente 46%. Tá? Então, quando você pensar em calcular taxas de variações a partir de tabelas, faz sempre isso. Tá? Faz a diferença entre o final e o inicial e divide pelo inicial se você estiver interessado em saber a porcentagem de aumento ou a porcentagem de diminuição. Né? Tá bem? Legal? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar de novo essa mesma ideia aqui e aplicar no exercício. Olha que interessante. Bom, o exercício aqui é da UEL. Inclusive, essa tabela foi tirada dele. Né? Com base nos dados da tabela, é correto afirmar que no período de 75 a 2003, então você percebe que o enunciado já está te contando, ó, só interessa as informações de 75 e de 2003. Tá? Essas informações aqui, para esse exercício, não interessam nada. Né? Ele quer saber já a variação percentual, né, para o consumo do iogurte. Será que foi maior do que a do refrigerante? Né? E tem um monte de outras afirmações relacionadas a isso. Vamos calcular então uma por uma? Vamos ver primeiro se a alternativa A já está certa. Né? Será que a taxa de crescimento aí, né, a variação do iogurte foi maior que a do refrigerante? Bom, vamos limpar um pouco a tela aí, só para a gente poder fazer as continhas. Né? Vamos pensar então um pouco no iogurte. Né? Iogurte, se a gente for analisar, ó, aqui é 0,3 e aqui é 2,9.
Então, por iogurte, vamos escrever aqui, ó, se a gente for analisar o iogurte, olha que interessante. A taxa de variação, ó, é o valor final, 2,9, menos o valor inicial, 0,3. Quer saber a porcentagem de variação? Divide pelo valor inicial, que é 0,3. Não é isso? Ó. Se você fizer essa continha, isso aqui dá aproximadamente 8,66. Tá? Então, a taxa de variação foi disso. Bom, deixa assim. Tá? Lembra que a ideia é comparar essa taxa com uma outra. Então, vamos analisar se a outra taxa é maior ou menor que 8, né? 8,66. Bom, o próximo produto que ele pede aí era o refrigerante, não é? Então, vamos analisar então as informações relacionadas ao refrigerante. Ó, refrigerante em 75 foi 1,2, em 2003 foi 7,6. Então, vamos analisar essa diferença. Ó. Lembra sempre a diferença do final para o inicial, então fica 7,6 menos 1,2 e divide pelo inicial se você quiser saber a porcentagem. Essa continha, só para você já conhecer, vai dar 5,33. Você percebe que o iogurte variou muito mais que o refrigerante? Então, a taxa do iogurte, a variação, né, é muito maior do que a taxa de variação do refrigerante. E aí, ó, vamos voltar no enunciado. Realmente, é exatamente isso que diz a alternativa A, né? Ó, que a do iogurte é maior que a do refrigerante. Bom, então a alternativa A já é a correta. Beleza? E aí você aproveita, como a prova é teste, se o A está certo, o resto já está errado. Né? Mas se você quiser um por um, dá para você calcular cada uma dessas taxas de variações e ver qual que está certo e qual que não está. Beleza? Fechado?